Pessoal, nesse vídeo eu vou corrigir alguns exercícios que tiveram um índice de acerto abaixo do esperado. Então, o primeiro deles é esse aqui. Um tronco de pirâmide regular tem como bases triângulos equiláteros, cujos lados medem respectivamente 2 centímetros e 4 centímetros. Se a aresta lateral do tronco mede 3 centímetros, então o valor de sua altura h em centímetros é tal que... Bem, primeira coisa é como, quando você completa esse tronco, né? Você forma aqui uma pirâmide na parte de cima que ela é semelhante à pirâmide da parte de baixo. Pela semelhança, você chega rapidamente que essa medida é 3. Você pode até pensar assim, olha, de 4 reduziu para 2. E para isso, né, a aresta lateral foi 3. De 2 vai reduzir para 0, eu vou ter que andar mais 3 na aresta lateral. Ou se você fizer a semelhança de triângulos, você chega aqui rapidamente que essa aresta da pirâmide menor aqui é 3. Bem, aí, quando você tem um triângulo equilátero na base, né, porque é uma pirâmide regular, então os triângulos das bases são triângulos equiláteros, você pode achar a altura dessa pirâmide através de um Pitágoras, em que um cateto vai ser a altura que você quer, o outro cateto ele é a medida que vai do centro do triângulo equilátero até um dos vértices. Ou seja, essa medida, lembra que ela tem aquela relação do 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então, esse h que está aqui é referente à altura de um triângulo equilátero. Ou seja, 2/3 de a raiz de 3 sobre 2. O a raiz de 3 sobre 2 representa a altura de um triângulo equilátero de lado A. Isso vai dar a raiz de 3 sobre 3. Então, essa outra aresta do nosso triângulo retângulo vai ser a raiz de 3 sobre 3. E a hipotenusa vai ser essa medida aqui dessa aresta lateral. Então, o que acontece? Na pirâmide menorzinha, eu tenho o 3 ao quadrado, que vem daqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a h ao quadrado, que é a altura, está aqui, mais o 2 raiz de 3 sobre 3, que é dessa lógica que a gente acabou de comentar, ao quadrado. Daqui eu vou tirar que o h, que eu chamei de hzão, é raiz de 23 sobre 3. Então eu descobri a altura da pirâmide menor. Quando eu penso na pirâmide maior, eu vou ter que o 6 ao quadrado, que é todo essa aresta lateral, vai ser igual a hzão mais hzinho, que é a altura da pirâmide toda, mais 4 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, vindo dessa lógica também, agora pensando nesse triângulo da base, por isso que é 4 raiz de 3 sobre 3. Daqui eu vou tirar que o hzão mais o hzinho, ele vai dar 2 vezes raiz de 23 sobre 3. Ou seja, o hzinho, que é a altura do tronco, ele vai ser o 2 raiz de 23 sobre 3 menos 1 raiz de 23 sobre 3. Ou seja, ele vai dar a raiz de 23 sobre 3, que é aproximadamente raiz quadrada de 7,6, que dá a alternativa A. Outra questão foi essa aqui. Considere uma pirâmide regular de altura 25 metros e base quadrada de lado 10 metros. Seccionando essa pirâmide por um plano paralelo à base, a distância de 5 metros desta, obtém-se um tronco cujo volume em metros cúbicos é... Bem, então aqui eu estou fazendo a altura da pirâmide maior, que é 25, para a altura da pirâmide menor, que é a pirâmide que foi seccionada a 5 metros do plano da base. Então sobrou a altura dela, que é 20 metros. Quando eu faço a razão entre as alturas ao cubo, eu posso comparar isso com os volumes. Então o volume aqui da pirâmide maior, que é a área da base 10 ao quadrado vezes a altura sobre 3, dividido pelo volume da pirâmide menor. Daqui eu vou tirar que o volume da pirâmide menor é 1.280 sobre 3 metros cúbicos. O volume do tronco é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Então, o volume do tronco é o volume da pirâmide maior, que vai dar 2.500 sobre 3, menos o volume da pirâmide menor, que a gente calculou. Com isso, a resposta vai dar 1.220 sobre 3, que é a alternativa C. Outra questão foi essa daqui. Uma pirâmide hexagonal regular, com a aresta da base medindo 9 centímetros, a aresta lateral medindo 15, foi seccionada por dois planos paralelos à sua base
que dividiram sua altura em 3 partes iguais. A parte da pirâmide compreendida entre esses planos tem volume em centímetros cúbicos igual a... Bem, essa figura que está aqui mostra o que é que está acontecendo. Então, a minha pirâmide foi seccionada por 2 planos paralelos à base que dividiu em 3 partes a altura, 3 partes congruentes. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular qual é a altura da pirâmide completa. Então, o 15 ao quadrado, que é a aresta lateral dessa pirâmide, é igual ao 9 ao quadrado, que é a medida aqui, como é um hexágono regular, então essa medida aqui embaixo é 9, porque eu divido isso aqui em 6 triângulos equiláteros, mais o h ao quadrado, que é a medida de toda a minha pirâmide maior. Então, essa altura da pirâmide vai dar 12 centímetros. Bem, primeiro caso eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o volume da pirâmide menor. O volume da pirâmide está aqui em cima. Fazendo como? Usando aquela relação da constante de semelhança. Então, o 12 sobre 4, ou seja, a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor, que é 4, porque foi dividido em 3. Quando eu elevo isso ao cubo, eu posso comparar com o volume. O volume da pirâmide maior é 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado 9, vezes 12, que é a altura, dividido por 3, isso é o volume da pirâmide maior. Sobre o volume da pirâmide menor, daqui a gente vai tirar que o volume da pirâmide menor é 18 raiz de 3 centímetros cúbicos. Agora, o volume da pirâmide intermediária que eu estou falando é essa daqui, ó, tá? É a que vai do primeiro plano da base até o vértice da pirâmide. Então, eu vou comparar a altura da pirâmide completa com o 8, que é a altura da pirâmide intermediária. Quando eu elevo isso ao cubo, eu comparo de novo com o volume da pirâmide maior para o volume da pirâmide intermediária. E daqui eu tiro que o volume da pirâmide intermediária é 144 raiz de 3 centímetros cúbicos. O volume do tronco intermediário, que eu estou chamando, que é esse tronco que está entre esses 2 planos, ele vai ser o quê? O volume dessa pirâmide intermediária menos o volume da pirâmide menor. Então, o volume do tronco intermediário vai ser o 144 raiz de 3 menos 18 raiz de 3 dá 126 raiz de 3 centímetros cúbicos.